Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro! Como estamos? Esse é o Poste Baixo NBA, episódio 8. Tô aqui com o Maurilão. E aí, Maurilão, tudo certo? Tudo certo, apesar da demolição do meu time, tudo certo. Pois é, o Boston Celtics já não vai ser mais aquele mesmo que ganhou o título na temporada passada, né? Muitas mudanças sendo feitas, a gente vai comentar um pouco disso. A gente está tentando fazer um episódio diferente aqui nesse meio entre temporadas, né? Como a gente prometeu, de falar um pouco de coisas antigas, coisas que deram origem às coisas que a gente gosta na liga, mas a gente vai falar um pouquinho também do que está acontecendo na NBA agora, New York Knicks com seu novo treinador, Boston Celtics, como a gente adiantou, trocou Jrue Holiday, trocou Porzingis, né? O Tatum já está machucado, vai ser um ano complicado. O Denver Nuggets, né? Se trocou o Michael Porter Jr., pegou o Valanciunas, que não sabe se vai jogar, Bruce Brown. Então, temos algumas coisas aqui, mas hoje a gente vai falar de Dr. J. Vamos falar aí, preparei aqui um pouco de conteúdo para a gente conversar, mas antes, Maurilão preparou uma historinha dentro do tema, não é isso, Maurilão? É isso. Julius Erving, grande Dr. J, jogava pelo Philadelphia já na NBA, né? Ele foi para a NBA já mais maduro. E aí o McHale, no ano de calor dele, McHale, para quem não sabe, era um ala pivô do Celtics, foi um dos Big Three junto com o Bird e o Parrish. Primeiro jogo dele contra o Dr. J, animadíssimo para poder marcar o Dr. J, né? Animado, como você pode estar animado para tentar parar o Dr. J. E aí começa o jogo e o Dr. J arrebentando. E o Dr. J ia só para a direita, ou ia muito para a direita. E aí o Emil Carr, que era jogador do Celtics e depois foi técnico do Celtics, falou: cara, tenta obrigar ele a ir para a esquerda. Tenta obrigar ele a ir para a esquerda. E o Maqueu, beleza. E o Maqueu vai começa a fechar a direita e começa a mandar o Dr. J para a esquerda. E o Dr. J passa por ele, metendo bola, mandando bola de dois, enterrando. E aí ele vira para o meu cara e fala: pô, eu tô colocando ele para ir para a esquerda. Não falei que ia ser fácil. Eu só falei que era o que você podia fazer. Você está jogando contra um dos melhores caras de todos os tempos, cara. Põe ele para a esquerda e reza, é o que dá para fazer. É, essa história é boa. Eu tava vendo aquele podcast do LeBron com o Steve Nash, né? Que é o Mind Aham. the Game. E eles têm até um termo na NBA que é o Nash Dribble, né? Que é o driblezinho que o Nash faz ali atrás, meio embaixo da cesta, assim, por trás de todo mundo. E acaba ali ele toma uma decisão diferente. Então, esse é conhecido como Nash Dribble. E aí eles estavam falando isso, de que o Steve Nash ele cortava mais para a esquerda e que isso aconteceu porque um período, acho que se não me engano, no high school, ele torceu o pé, torceu o tornozelo e ele se sentia mais confortável indo para a esquerda por causa do pé que doía. Quando ele ia para a direita, ele pisava de um jeito que o pé dele doía Incomodava. mais. Então ele tinha um costume já de ir para a esquerda e assim se construiu um estilo de um drible de um cara, né, duas vezes MVP. Então é muito interessante essas coisas assim de como que os maneirismos ali, mas que não, se o cara é bom, não vai adiantar, não vai Não só resolve. caçar o lado ali, né? Mas é isso. Maurilão, então vamos falar de atualidades antes da gente se Vamos. aprofundar um pouco no Dr. J, cara. Me diga do seu Boston Celtics. Vamos começar já aqui com a energia lá em cima. O que você está achando das mudanças aí do seu Boston Celtics, né? A troca de Jrue Holiday foi confirmada, Porzingis foi para o Atlanta Hawks. O que você me diz aí do nosso Leprechaun? Cara, o Celtics tinha uma chance esse ano de fazer menos mudanças, de pagar o repeater tax, que é a taxa maior para quem está repetindo, né, como, com a folha salarial muito alta.
Mas a contusão do Tatum muda tudo isso. Quer dizer, uma coisa é você pagar muito por um time que tem uma chance de título. Outra é você pagar muito por um time que não tem chance de título. Então acho que quando o Tatum machuca, ele muda a temporada do Celtics todo, não só do ponto de vista de não ter o seu melhor jogador, mas do ponto de vista de o que a gente vai fazer com esse time. E aí você tem que começar a pensar em grana, porque você vai ter que ter um ano de economia, né? É um ano em que você não tem chance. Então, troca o Porzingis, troca, né, para economizar, troca o Jrue Holiday para economizar, deixa Luke Cornet aí, cornetão da massa, infelizmente, que é um cara que para mim é um bom banco. Acho que quem tiver Luke Cornet tem um bom banco. Al Horford deve sair e corre o risco aí de um Sam Hauser, uma coisa assim, porque a verdade é que, para quem não sabe, a NBA tem o Second Apron, que é a multa mais alta, e uma série de impedimentos de trocas para o time e de draft. Depois tem o First Apron, que é um pouquinho melhor e tem que ficar abaixo. Gente, o Celtics esse ano pode ficar abaixo tranquilamente do First Apron, ficar sem pagar multa, ficar sem. Porque é um ano realmente para tentar draftar bem ano que vem, para poder treinar os jovens que o time tem e ver o que vai fazer com o Anthony Simons, né? Esse tipo de coisa. Então é um ano de reconstrução. Não tem muito o que falar, não há que se esperar muito dos Celtics em 2026, mas foi um movimento necessário. Seria um movimento inevitável em 2026 e foi antecipado, desculpa, em 2027. 2026 para 27, né? E foi antecipado um ano, 2025 para 2026, por causa da contusão do Tatum. É isso. Antes, tarde que mais tarde. É, é o teto de gastos da NBA, né? Tem muita gente que critica isso, porque se busca a questão da justiça, mas por outro lado também se acaba fazendo que times que se construíram ali, que às vezes até, principalmente o Celtics é um pouco esse caso, draftaram seus principais jogadores, né? E aí por terem ido bem, são punidos em alguns aspectos, porque à medida que os jogadores vão sendo premiados, eles começam a custar mais caro, né, para o time, e aí quando vai rompendo esse primeiro, esse segundo teto de gastos aí, a coisa complica porque vão aumentando as punições, as restrições, E e não é aí só grana, né? Porque grana você contorna. Grana, se você é o Steve Ballmer, que é da Microsoft, o dono do Clippers, grana importa pouco, mas não é só grana. Você vai complicando o time pra caramba, com troca, limitação de draft, então é bem difícil. essa é uma lógica que em muitos aspectos eu acho muito interessante, né? Porque, de certa forma, ela impede que um time que seja de um mercado maior, que tenha uma construção midiática maior, por exemplo, tenha muita preponderância sobre um outro de um mercado pequeno. Tanto é que na final passada, fruto dessa política de teto de gastos, chegou na final um time de Indiana, né? E um time um time, o De Indianápolis, Oklahoma. né, e o time de Oklahoma. Então, assim, são duas cidades pequenas, não são grandes mercados, é, e, mas, por outro lado, o tempo todo. A gente vai falar já já do Denver Nuggets também, que foi um time que teve que se desfazer, né? Em geral, times que são campeões vão ter que passar por essa desmontagem porque começam a ficar os contratos inviáveis, né? Assim, você começa a ter aí o cara ganha um MVP de final, aí já atinge lá mais uma meta, o contrato aumenta mais, que foi o caso do Jaylen Brown, por exemplo, né? Então, enfim, o E eu Boston acho, nessa aí. cara, um efeito disso é o seguinte: o cara que ganha muito, a super estrela, vai continuar ganhando muito. Não tem dúvida. O cara do meio vai ser achatado. Porque você já viu aquele negócio que eles te dão os jogadores assim, um é 5, um é 4, um é 3, um é 2, você tem que montar um time com 20, somando os caras? Não adianta você pegar 5 de 5 porque vai dar 25. Então você vai pegar os melhores jogadores, você vai ter dois e o resto você vai ter que negociar. E esse cara vai ter que negociar e vai falar o seguinte: poxa, será que eu quero, por causa de X milhões, jogar no. Sem preconceito nenhum, tá? Mas jogar no Charlotte, que não tem chance, ou eu prefiro jogar no Denver, que tem chance de título com o Jokic? Então, esses caras vão ter que começar a ter uns cortes, infelizmente.
Então, esse é um outro efeito que o pessoal tem criticado, porque eu acho que em termos de paridade, cara, não tem dúvida, a iniciativa, o espírito dela em prol da paridade está certíssimo. Mas a galera tá achando que os jogadores vão se beneficiar, mas o jogador que não é superestrela, os caras vão ter que escolher alguém para pagar menos para poder pagar muito para manter a superestrela, cara. Vai ser ruim para os caras. Tem sempre agora aquela expectativa de esperar que a estrela vai abrir mão de alguma coisa, né? Eles falaram isso do LeBron não abriu mão, e nem vai. Agora, eu queria, ainda falando do Celtics, cara, entender esse movimento do Portland de ter pegado o Jrue Holiday, né? Trocaram naquele momento e agora pegaram de volta pelo Anthony Simons. O que você achou, assim? O Portland é doideira mesmo? Ou o que você acha aí dessa... Eu acho que é momento, cara. Quando o Portland teve a chance de pegar o Drew Holiday aquela época, ele estava em tanque total. Então ele não queria ficar com o Drew Holiday. O Drew Holiday ia ser um salário alto que não, para um time que está querendo perder o máximo possível, ele não ajuda. Então liberaram para os Celtics, pegaram jogadores. O Malcolm Brogdon, que está aí para. Ninguém sabe onde vai parar, porque eles não queriam jogar com os caras. O Robert Smith machucar muito para eles não era um problema e tal. Agora, esse ano, eles já querem começar um processo de reconstrução. Então, embora o Drew Holiday não seja o cara que vai. Porque ele não é jovem mais, né? Não Não é é um jovem, cara mas ele jovem. é o líder para essa turma jovem. Eu acho que eles pagaram muito para uma influência positiva e um jogador que, porra, ano passado acho que perdeu 20 jogos, jogou 60 e poucos jogos por causa de contusão, e não foi uma contusão, foram várias contusões. Então é um cara que o corpo já começa também a ceder. Mas assim, eu entendo o objetivo, mas achei muito caro. Achei muito caro. Se eu sou o Portland, tem outros veteranos bons que dava para trazer. Não vou reclamar porque ajudaram os Celtics. Só nessa troca, os Celtics economizaram 40 milhões em multas e taxas. Então, assim, mas realmente eu acho que assim, a ideia está correta, mas o custo ficou muito alto para eles, cara. Parece que eles estão tentando emular um pouco o que fez o Houston Rockets, né? De mesclar essa coisa de ter ali um armador mais experiente, focado na defesa, misturado com os garotos, né? Desfizeram do Ayton, né? O DeAndre Ayton foi para o Lakers. Que era um rosto naquele time do Pois Portland, é, né, vamos velho? A primeira comentar coisa disso que eles também. A fizeram. gente não colocou isso na pauta. O que você achou dessa adição aí? Porque ele não é bem o estilo ali do Luca, de layup e tal. O que você achou dessa contratação do Ayton pelo Leicão? Cara, eu acho que é um risco calculado. Lakers precisava de um pivô, pronto. Não tinha pivô, isso ficou claro. O Lakers era um time que a gente falava que ele era grande na média dos caras, mas era baixo porque não tinha um pivô. Então sofria no garrafão. Então, assim, de novo, a ideia é boa. Eu preciso de um pivô. Tem um cara que foi número um ou número dois, não lembro, do draft. Número um, Ele número foi um. número um do draft, um cara que já disputou final da Na NBA, frente de Luca né? Doncic. Pois é, disputou final da NBA com o Phoenix. Então, teoricamente, então assim, se você for olhar no papel, a ideia é boa. Só que é um cara que dá problema direto, todo time que vai tem treta, se autodenominou Dominaton. Porra, então assim, E não eu é nada acho dominador, né? O pior é isso. O é isso. Então, assim, auto-apelido, quando não condiz, é muito, muito vergonha alheia. exato. Então é a mesma coisa que você pegar o Luca e se o Luca se denominasse The Flash. Pô, o Luca tem um monte de qualidade. A rapidez não é necessariamente uma delas. Então, assim, mas eu acho também que é um risco baixo pelo que eles estão pagando. Porque se dá certo, se encontra a alegria de jogar, né? Que ele já teve no primeiro ano, nos dois primeiros anos dele com o Phoenix e tal, ele pode ser uma puta de uma adição, entendeu? Para resolver os problemas ou para diminuir os problemas de garrafão do Lakers. Mas é um risco, porque pode também não dar em nada e ser um cara que está ali na folha de pagamento, né? Puxando o time para baixo, porque não é um cara bom de vestiário. Então, assim, mas é um risco, porque os Lakers também não estavam na beira do título, né? Não era. Não estava um cara de ser campeão.
ainda mais com o Oklahoma, com o Denver melhorando. Então, assim, vale o teste, vai. Vale o teste. É, o Aiton, querendo ou não, naquela temporada que o Phoenix Suns chegou a 60 vitórias, ele foi muito bem, participou muito, né? E depois foi quando eles tropeçaram nos playoffs com Dallas, né? Que foi no ano seguinte do ano que eles chegaram na final. Nas finais. Isso. Então, mas esse foi o ano bom do Aiton. O primeiro que eles chegaram na final, ele também teve altos e baixos, mas venceu, ajudou a vencer vários jogos nos playoffs. Tudo bem que a gente está falando ali que tinha o Chris Paul. Então, assim, agora o Luka também é conhecido por consagrar pivôs Pivôs. aí, né, na liga. Então, pode ser legal isso daí. Vamos ver. Se o É, Aiton tiver com um mínimo de força de vontade, porque acho que a crítica sobre ele passa muito por isso, né? Ele não tem muita. muito, cara. Não se, ele é um pouco desinteressado, às vezes ele atrasa. Enfim. Vamos para a próxima pauta. Você citou aí o Denver Nuggets. Várias mudanças, né? Eles finalmente colocaram o técnico lá, agora fizeram a troca, estão começando a se mexer, trocaram o Michael Porter Jr. pelo Ken Johnson, do Brooklyn Nets, né? Ken Johnson já tinha sido especulado há umas 2 temporadas que ia sair, o Nets estava fazendo um jogo duro, enfim, trocaram pelo Michael Porter Jr., uma boa troca, especialmente para o lado do Denver, né? Acho que Eu acho. deu uma renovada. São jogadores de estilo parecido, shooters, não são bons criadores do próprio arremesso, geralmente são mais catch and shoot, mas o Ken Johnson me parece ter um pouco mais de longevidade agora, né? Ele é mais novo. Saúde também, né? O É, Michael Porter Jr. é um cara que, cara, eu acho chato ficar falando sobre saúde de jogador, mas assim, não tem como negar. Você não começa uma temporada com o Michael Porter Jr. imaginando que você vai jogar 75 jogos. Você não começa, você não pode. Se você começar isso, sua chance de dar errado é grande. Então, assim, não é uma crítica ao jogador, mas é um cara que difícil depender dele por questão de saúde. Eu acho que o Cam Johnson entrega mais nesse sentido e é um cara mais. é, eu nem sei se a diferença de idade entre eles é tão grande, mas ele é um cara mais atlético do que o Michael Porter agora Jr. você sabe que o Ken Johnson também deu azar com lesões graves também. Ele, no fim na fase dele no Suns, né? Ele estava nesse time que a gente comentou aí, do DeAndre Uhum. Ayton. E no final dessa fase, ele também teve uma lesão, chegou no Brooklyn Nets machucado, jogou um pouco, depois machucou também, ficou fora meia temporada. Então, assim, tomara que nesse caso tenha sido um azar, não seja também É, uma crônico, coisa né? crônica ali do Ken Johnson, mas eu acho o estilo dele muito massa, assim, gosto dele, ele é alto, ele tem um chute bom mesmo. Vamos ver o que vai dar aí esse Denver, né? O Bruce Brown voltou, agora tinha feito essa coisa do teto de gastos faz isso, né? É. O cara não tinha ali o espaço no cap para gastar com o Bruce Brown, ele sai, e aí agora que ele está mais desvalorizado de novo, o Denver fala, não, você me serve, a gente tem aqui tanto, ele também já sente que já está valendo aquele pouco a menos ali, não é Dois exatamente o anos cara que mais tinha velho acabado, do, 2 anos né? mais velho do que quando saiu e não é garoto. Pois é, 2 anos mais velho que saiu. Quando saiu, tinha acabado de ser campeão, então tem aquela visão, né, de o cara que acabou de ser campeão vai ser mais valorizado mesmo. Então, Bruce Brown voltou, mas ele encaixa como uma luva nesse Denver, né? Ele é muito bom na defesa, tem ali uma força física que o Jamal Murray, por exemplo, não tem. Então, ele vai complementando ali. E a outra aquisição do Denver foi o Valanciunas, né? Que tá uma verdadeira novela que dizem que ele quer ir para jogar no Panathinaikos da Grécia, mas o Denver já meio que está na postura de, olha, você tem um contrato e a gente conta que você vai cumprir. E assim,
é uma boa adição, né? Eu fiquei triste disso ter acontecido, assim, de tá dando essa novela agora, porque eu achei assim, finalmente o Denver Nuggets ia ter um reserva que realmente consegue ser dominante em muitos aspectos ali no garrafão para o Jokic, e agora o cara não sabe se fica, não sei se vou, se fico. E aí? Cara, eu acho que o movimento do Denver foi o oposto, o motivador foi o oposto do Celtics. O motivador foi: caramba, nós levamos esse time do Oklahoma para o jogo 7 ano passado. Nós temos o Jokic aqui. Será que a gente não precisava dar uma forcinha para a gente ganhar de novo? Não? Será que a gente não. Um título não é pouco para esse cara? E aí eles se movimentam. O Valanciunas é o seguinte, cara. Ele, para mim, é a adição perfeita. Eu concordo com você, é a adição perfeita. Mas, sinceramente, hoje o jogador, cara, vai virar para o Panathinaikos e falar: paga a multa que eu vou. Se ele quiser realmente ir, e a gente não sabe o tanto que ele quer ir. Cara, ele é europeu, entendeu? Assim, eu não sei qual que é o grau de estresse, de motivação, de tudo que ele tem para jogar na NBA. O cara já fez uma carreira ali, não está começando agora. Então, assim, realmente vai ser uma escolha pessoal, cara. Porque ele também não olha e fala assim: porra, estamos com o título na mão. Ele fala: pô, mais uma temporada, 82 jogos, eu vindo do banco do Jokic, quanto que eu vou jogar por jogo? Então, assim, às vezes fala: cara, vou ganhar muito mais no Panathinaikos, ou Panathinaikos, paga aí a grana. Realmente é uma decisão pessoal e que tem a ver. Às vezes o que tem muito valor pra gente, né? A gente fala NBA. Pro cara, bicho, que já tem uma carreira na NBA, ficar no banco da NBA, ou ser titular do Panathinaikos ganhando uma grana no continente dele. Então, assim, acho uma pena, gostaria muito de vê-lo, até porque eu acompanho muito menos o Panathinaikos e muito mais o Denver Nuggets. Acho que ele encaixaria bem, mas essa é uma decisão que não tem tanto a ver com basquete, ela tem muito mais a ver com o pessoal do cara. Agora, Bruce Brown eu achei excelente, eu gosto muito da contratação do Cam Johnson e, de novo, dependendo de uma saúde do Jamal Murray, que a gente nunca sabe, o Denver pode chegar bem, bem nos playoffs, principalmente se o Valanciunas tomar essa decisão pessoal aí do jeito que a gente gostaria que ele tomasse, né? E parece que o Westbrook vai sair, né? Parece que ele não teve o contrato renovado, mas ainda não está definida a situação. Não se É. sabe para onde irá Russell Westbrook, que já está naquela fase da carreira que vai para onde tiver aí um faz-me rir E e tá tudo certo. Entregou entregou bons bem. momentos pro Denver ano passado, mas é um cara que, para mim, o Westbrook é um cara que você tem que contar com ele no segundo, quarto e um pouquinho do terceiro para descansar o titular. Você não pode contar com ele nos 5 últimos minutos de jogo. Ele não é mais esse cara. Já foi, cara. Já foi cracaço, pô. Foi MVP, médio triplo-duplo. Não tô aqui descendo a lenha no Russell Westbrook, mas hoje ele é um cara para entrar em campo e motivar um segundo time ali para dar um fôlego pro titular, cara. Você não pode depender desse cara para decidir um jogo, infelizmente. É verdade. Ele às vezes tem uns momentos assim que fica muito inconstante mesmo, entrega, comete uns turnovers bobo, isso dá uma sambada no psicológico do time, né? Na época do Já. Lakers, isso ficou muito claro, assim, quanto à influência de um jogador que comete erros seguidamente, né? Ele tem essa coisa de errou, continua, chuta de novo, e aí nessa são 10 chutes, 11 chutes errados, e isso acaba prejudicando muito o time, né? A bola para de rodar com ele, Exa- então é isso, assim. Eu acho que ele iria bem em alguns times que precisam de um cara para sair do banco e meter 10 pontos e depois volta e deixa o titular Ó, o descansar. Chicago Bulls tá aí, ó, dormindo. Põe ele lá no Chicago Bulls, pelo menos para, sabe, acontecer alguma coisa. Pelo menos alguma coisa, acorda, faz qualquer coisa. E o que fica nessa. O máximo que consegue fazer é trocar o Lonzo Ball, que ficou 30 anos machucado no time, na hora que ia poder aproveitar o cara um Troca. pouquinho, troca por um final de banco do Cleveland. Mas tudo bem, tudo bem. A gente não está falando do Chicago Bulls aqui. A gente vai falar agora de New York Knicks, que teve o seu novo treinador, Mike Brown, passagens por recente, né, pelo Sacramento Kings.
passagem por Cleveland Cavaliers. O que você achou, cara? É um estilo um pouco parecido com. É parecido, mas é diferente? É parecido, mas é diferente, cara. Ele tem uma coisa da questão do time mais pegado, do time mais da defesa, né? Prioriza uma defesa, né? Mas eu acho que ele é mais, ele deixa o time fluir mais, sabe? Ele é menos rígido no ataque. E a gente viu isso mais. Com o Cleveland é difícil falar isso, porque o Cleveland não tinha LeBron e Kyrie quando ele foi técnico. Então, assim, é difícil você medir o que é o técnico, o que são os caras. Mas no Sacramento a gente viu isso, ele conseguiu colocar isso no Sacramento. Então, assim, eu particularmente acho que vai ser bom para os Knicks, sabe? Porque não perde uma identidade de defesa, mas o ataque vai fluir melhor. O que tem que ver? Um cracaço de Jaylen Brown, mas é um cara que monopoliza a pelota, né? Jaylen Então, Brown, assim, não, Jalen Brunson. desculpa, Jalen Brunson. Jalen Isso, Brunson. Eu tô com isso. Jalen Brown na cabeça porque é a pecinha que sobrou. Mas o Jalen Brunson é um cracaço, mas é um cara que segura muito a bola. Então, assim, eu não sei se ele vai dar a fluidez que o Mike Brown gosta. Mas, de novo, assim também, o técnico tem que se adaptar ao elenco que ele tem, né? Então, é um bom técnico, é um cara experiente. Eu acho que ele vai conseguir fazer funcionar assim. Eu acho que os Knicks, sem Indiana, sem Celtics, Knicks, Cleveland e um Atlanta que está chegando aí, que de novo o asteriscozinho da saúde lá pode atrapalhar, mas são os times aí do leste, né? O Detroit e tal. A gente vai ter um leste diferente esse ano, eu acho. É, o próprio Orlando Magic, né? O próprio Orlando Magic Com, se mexeu muito com bem, o Bane, muito trouxe o bem. Desmond Bane, já tinha uma equipe forte ali na defesa. É, Então, realmente. E o Knicks, né, trouxe o Yabusele, né, que é francês que estava no 76ers, que jogou bem no 76ers, né? Achei estranho eles, talvez por questões de cap aí, que estão com o Paul George, estão com Embiid, um tanto de coisas lá, é, mas, e draftaram, né, alguns prospectos bem, tiveram, né, se não me engano, a segunda escolha, né, dessa temporada, o 76ers, terceira, 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 né? foi a terceira. É, pois é, enfim. Então mandaram o Yabusele, achei a cara do Knicks, tomara que dê certo, tomara que ele, Também que ele acho. fique. É um cara muito físico, né? Que tem uma energia e mete bola, é bom de bola de três. Você achou uma boa também? Achei que. E é isso, assim, o Knicks vai mexer em quem? No Brunson, no Cat. Esses caras não dá para mexer, esses caras são a base do time dele, então tem que mexer nas bordas mesmo. E eu acho que essa foi uma mexida muito boa, porque atende uma necessidade dos caras. E o Knicks precisa, aí sim, torcer muito pela saúde do Mitch Robinson. Nós estamos fazendo um relatório médico, mas é verdade, cara. Porque o Mitchell Robinson, a gente viu a diferença que faz ter o Mitchell Robinson saudável e não ter o Mitchell Robinson saudável. Então, assim, isso vai ser algo que eles vão ter. E aí eu acho que o Mike Brown é importante. Que o Mike Brown vai saber poupar o cara, vai saber dosar o cara para ele chegar bem nos playoffs, que é onde importa, cara. Com o leste desse jeito, a chance do Knicks não ficar em uma das 4 primeiras posições é mínima, cara. Então, Pois é, teve doze. uma adição que eu esqueci de comentar aqui, que foi o Jordan Clarkson, né? Que o Jordan Jordan Clarkson, cara, Clarkson muito bom, é veio verdade. do Utah. Nessa parte da construção do ataque, ele vai poder participar aí, né? Muito. Dividir aí um pouco a coisa com o Jalen Brunson, porém, assim, de um jeito que quem acompanha o Jordan Clarkson sabe que ele é doideira, né? Ele é Exatamente. daquele que abaixa a cabeça e às vezes vai, e isso faz alguns turnovers bobo, faz a bola parar de rodar. É um estilo que quando tá bem é muito bem, pontua muito, mas quando oscila já teve críticas aí por onde passou. Então, mas vamos ver. Eu achei uma boa, duas mexidas bem onde realmente o Knicks estava precisando, né? O Precisando. Jordan Clarkson nessa parte do ataque, o Yabusele é também bom no ataque, mas vem ali como um defensor, né? Um cara alto e tudo. Então, vamos ver aí esse New York Knicks. E aí, Maurilão, mais algum time aí que você quer comentar?
que mexeu. Depois a gente vai fazer um preview mais É, aprofundado da temporada, mas cara, tem eu acho que algumas coisas aí. O Atlanta que a gente passou por ele rapidinho, acho que o Atlanta fez algumas trocas muito boas. Depende da saúde do Porzingis e de uma galera, mas eu acho também que é um risco baixo. O Atlanta fez o movimento do Atlanta pelo Porzingis é um risco baixo, porque o contrato dele expira no final dessa temporada. Então, assim, vale a pena. Vamos arriscar um ano de Porzingis? Vamos, cara. Se ele tiver bem de saúde, a gente tá ótimo nesse leste do jeito que ele tá aí. Se ele não tiver bem, cara, foi um ano, valeu, grande abraço. Então, assim, Atlanta, para mim, é um time que tem que ver jogar junto, tem que ver se encaixa, mas se mexeu bem direitinho. Pois é, além do Porzingis, eles trouxeram aquele Nickeil Alexander Walker, né? Isso, Que do era do Dallas. Minnesota, que foi Do do Minnesota, Dallas, né? Do perdão. Minnesota, né? Do Minnesota. É isso Ele, mesmo. ele jogou bem nos playoffs ali, foi uma dos nomes que deram chance ali, que achavam, né, do Minnesota passado o Oklahoma, acabou não acontecendo, mas e além do Nickeil Alexander Walker, eles trouxeram também o Luke Kennard, né? Que Exato. também um jogador bom, foram Imitador boas. de bola de três, cara. Imitador de É, bola de três, um cara que nem o Trey Young, que movimenta bem a bola, ter um cara desse ali do lado é excelente. pois é, e o Capella, né, o pivô clássico do Atlanta Hawks, foi pro Hawks, né, pro Rockets, Rockets. foi pro Houston Rockets, que também montou um time que a gente não sabe, né, assim, É, manteve aí trouxe o Duran, manteve a base aí do time que o Doca montou, time forte. Esse Houston Rockets, né, já ficou em segundo na temporada passada, agora adiciona simplesmente Kevin Durant, trazendo outras, né, como Capela aí, que a gente acabou de citar. O Houston Rockets também vem como uma possibilidade de enfrentamento aí no Oeste, né, Marilão? sem dúvida. E uma troca que envolveu sete times para levar o Duran para lá, né? Então, assim, nunca na NBA isso tinha acontecido. E, e eu acho que o Rockets, assim, agora parece que fizeram uma troca e que saiu o Cam Whitmore, que eu acho uma pena, mas é um time que eu vejo que vai dar o que falar no Oeste, cara. O Oeste fica meio. Quer dizer, todo ano que começa, o campeão é favorito, né? Não tem jeito. E o Oklahoma não mexeu nada, né? Assim, continua aquele time que foi bem. Então, assim, os outros têm que se mexer. É isso. O Houston está fazendo a coisa certa. O Denver está fazendo a coisa certa. Porque o campeão está lá, tá aquele bloco de pedra que você tem que dar um jeito de vencer. Então, assim, o movimento é esse. Se você ficar acomodado, você tem uma certeza, você não vai passar do Oklahoma. Então se mexa para passar do Oklahoma, é isso. E dentro dessas coisas que a gente falou de teto de gasto, o Oklahoma ainda tem um boizinho, porque ele tem muitos jogadores, né? O Jalen Williams, por Jovens exemplo, demais. foi draftado agora, então não está ainda na fase de chegar no máximo contrato, como foi com o Tatum, como foi com o Jalen Brown, como foi com vários do Denver ali também. Bom, então acho que a gente pode dar por encerrado aqui, fomos bem aqui, um pouco mais de meia hora de papo de NBA atual, contemporâneo. A gente vai trazer algumas coisas aí ao longo das nossas conversas, mas também com essa ideia de fazer um preview mais aprofundado, mais próximo da temporada começar, ou até depois que ela já tiver começado. Vamos avaliar como que a gente vai fazendo aí essa parte. Então, eu queria entrar aqui, chama a vinheta da NBA antiga. Então, Morilão, hoje a gente se propôs aqui a trazer um craque. A gente vai falar simplesmente de Dr. J, como foi anunciado no começo, né? Já tivemos uma historinha aí. Então eu queria dar uma atualizada aqui e falar simplesmente quem foi Julius Winfield Irving, que nasceu em 1950 em Nova York. Ele é de Nova York no dia 22 de fevereiro, 22/2 de 1950. Ele era um ala e foi conhecido por jogar no Virginia Squires, no New York Nets
e no Philadelphia 76ers, pelos Sixers que ele foi campeão e MVP não, mentira, ele foi campeão em 83, MVP em 81. Ele Isso. também participou 11 vezes do All-Star Game e foi MVP do All-Star Game em 77 e também em 83. O que era Virginia Squires, né? A gente estava falando aqui de ABA. Um dos motivos da gente querer trazer o Dr. J para a conversa é para a gente poder falar um pouquinho da ABA. Você quer falar alguma coisa aí, ô Maurilão, enquanto eu vou fazendo essas introduções? Cara, a ABA, ela é. Primeiro, tem um monte de séries. Se eu fosse vocês, eu assistia. Tem no Netflix uma série chamada Free Spirits, que é sobre Saint Louis Spirits, que só uma fugidinha aqui. Os donos fizeram um acordo quando venderam o time para a NBA, quando foram para a NBA, ou melhor, quando não foram para a NBA, porque só para vocês entenderem, o Dr. J foi o cara que fez a NBA querer fechar com a ABA. Eu quero trazer os caras para cá. Acho que a gente precisa dar um passo ainda mais para trás para explicar o que é O a que foi a ABA, né? ABA? Boa. A ABA era uma liga paralela que surgiu. Uma concorrente da NBA. Exatamente, ela era uma concorrente da NBA em um período que a NBA não aceitava, tinha uma série de regras. A NBA tinha algumas restrições, como por exemplo, não podia dancar, não podia cabelos extravagantes. E a NBA trouxe uma série de coisas que hoje a gente vê até no Harlem Globetrotters, tem algumas referências de jogadas de estilo diferente e que até assim, boa parte das jogadas que a gente gosta de acompanhar hoje na NBA vieram da ABA, né? Que é enterrada, que são dribles por trás das costas, passes por trás das costas, né? Aquele estilo do Magic Johnson de jogar depois que a gente ficou conhecido, era um estilo parecido, mais ou menos, que jogava na ABA. E o Julius Erving era a estrela da ABA, né? Ela ficava ali, ele era inicialmente. Espera aí que eu perdi as minhas anotações. Mas ele começou no Virginia Squires, né? Time da ABA. A ABA que tiveram times que estão na NBA até hoje, né? Que é o Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio San Spurs Antonio Spurs, o Nets, que a e gente o pode Nets. falar, que é o Brooklyn Nets, que foi New Jersey Nets, que começou como New York Nets, que inclusive quando foi vendido, ele teve que pagar uma bolada para o New York Knicks. E o Julius Erving, quando acontece essa transição, ele estava no New York Nets, o New York Nets passa a ser um time da NBA por causa dessa grana de ocupar o espaço de Nova York ali que ele teve que pagar para o Knicks. O Julius Erving foi vendido e aí que ele foi para o Philadelphia 76ers. Então, falei um pouco aqui embolado, nosso ouvinte vai ter que respirar fundo que ele vai compreender o que foi a ABA, essa liga mais divertida e abusada do que era a NBA na época, e só que a ABA não ia bem financeiramente. Na verdade, nem a própria NBA ia tão bem nessa época. Eram duas. Se uma liga não ia bem, ter duas, dividir a audiência, dividir o dinheiro. E, enfim, a NBA acabou se movimentando para abocanhar aí a ABA, né? E aí, eu falei aqui da trajetória do Dr. J. Maurilão, o Dr. J teve vários embates graves com o seu Boston Celtics, né? Conta um pouco pra gente dessa parte. Cara, só uma coisa rapidinho. O pessoal fala que a ABA queria ser vendida para a NBA e o plano era esse. Então eles fazem um acordo que é os 4 times que acabarem em primeira temporada vão para a NBA. E o resto dança. E aí, só para falar que nesse ano foi que o St. Louis Spirits virou e falou assim: eu quero ter 1% ou 3%, não sei o que, dos direitos de TV da NBA. Você não precisa me pagar nada, não, eu só quero isso.
E aí, até hoje, esses caras recebem um contrato de TV que na época não era nada e que hoje é um absurdo. Até hoje pinga na conta dos caras essa grana. Eles fizeram o melhor negócio dessa vida da ABA para a NBA. Documentário sobre eles do Free Spirits, do St. Louis Spirits, é sensacional. E um dos motivos que a NBA quis comprar a ABA, ou quis subir esses 400, foi o Dr. J. Dr. J era uma lenda, cara, no Rucker Park, naqueles parques de Nova York. Ele era uma lenda. Só que naquela época a gente não via TV, não via esses jogos na TV. A ABA só passava em TV local. Ela não estava na CBS, na NBC, na ABC, igual a NBA estava. Que era o que sustentava a NBA, eram os contratos de TV. Então, o Dr. J era praticamente uma lenda. Todo mundo sabia que tinha um cara genial, que usava o afro gigante, que fazia as enterradas loucas, e a NBA era free spirit total, enquanto a NBA era toda certinha, regrada e tal. E o pessoal, tinha gente que falava que esses caras nunca iam dar certo na NBA. Eles eram jogadores de parque, não era jogador para lá. E quando o Dr. J chega, ele era uma lenda, todo mundo fica impressionado com o cara, e o cara mostra que ele não era uma lenda à toa. Ele arrebenta. O Michael Jordan só existe porque existiu Dr. J. Tem a enterrada da linha do lance livre que Jordan fez, o Dr. J já tinha feito. E não é que o Dr. J é melhor que o Jordan, não é isso não. Mas a inspiração para o Jordan vem do Dr. J e isso é inegável. E aí, a grande rivalidade do Celtics, que as pessoas acham que é com os Lakers, não é. O Celtics joga com os Lakers 7 partidas por ano, se dá 7, que é na final. Se não, são 2 partidas por ano só na temporada. E o Philadelphia não. O Philadelphia era toda hora. Então, todo ano tinha playoff Celtics e Philadelphia. Todo ano. E esse time do Philadelphia era um timaço, cara. Era Andrew Toney, era Moses Malone, era Dr. J, era Charles Barkley, era um timaço. E 81 o Celtics ganha deles, 82 eles ganham do Celtics, 83 eles ganham do Celtics, são campeões, 84 o Celtics ganham dele. Então, assim, enquanto entre 81 e 84 teve um jogo Celtics e Lakers, uma final Celtics e Lakers, todo ano tinha quebra-pau. E teve briga feia. Dr. J e Larry Bird, assim, de troca de soco, coisa violenta. Então, se você perguntar para quem é de Boston, o grande rival do Celtics não é os Lakers. E a prova máxima de respeito que os Celtics tinham pelo Philadelphia foi, acho que na temporada de 82 ou 83, agora não me lembro, que o Philadelphia bate o Celtics e a torcida do Celtics grita Beat LA, Beat LA. Quer dizer, cara, vocês são realmente merecedores, vai lá e ganha, porque vocês são os melhores desse ano, esse ano, né? O Celtics nunca admitiu que o Philadelphia era melhor, mas era assim, era um timaço. E do meu ponto de vista, cara, eu começo a seguir basquete por causa das fitas que os AOC traziam dos Estados Unidos, eram os amigos meus de Patinga, que tinha o Dr. J. Era Dr. J e Karim. Era um cara fora do normal. Essa rivalidade ela era tão intensa que depois ela virou até um videogame, né? Tem um dos primórdios que depois deu origem até o NBA Jam, né? Que virou um clássico do Isso, Super Nintendo, mas começou que era Dr. J contra Larry Bird, era uma isso. franquia dos dois craques aí do leste que se degladiavam aí nessa época, como o Maurilão falou, né? E O então assim, Converse, o Converse patrocinava Dr. J, Larry Bird, da Converse, né, de tênis Dr. J, Larry Bird, Magic Johnson. Então eram os caras que eram as estrelas na época. é isso, é isso. Então toda a cultura, né, que a gente gosta, voltando aí a falar um pouco da ABA, veio dela, né? Essa coisa dos cabelos afro, da galera dancar, de ter o estilo de jogo mais que era jogado nos parques mesmo, né? Como você All-Star falou. Weekend. Ah, O é, All-Star Weekend começa com a ABA, verdade. porque a ABA precisava inventar promoção para ganhar dinheiro, porque ela não tinha dinheiro de televisão. Então elas começam a inventar essas coisas. Torneio de enterrada, torneio de bola de três, é tudo invenção da ABA.
É mesmo. E inclusive shows, né? De ter shows no intervalo, a NBA já fazia show de mágica e até Sempre tinha. de demonstração de basquete, que depois o, o, o dono do Lakers foi pegar dessa ideia aí para dar aquela recauchutada na NBA que acabou trazendo a essa liga estrelada que a gente tanto gosta hoje, né? E que é cheio de super estrelas ali na beira da quadra e essa coisa toda desse glamour, né, envolvendo o basquete ali e um jogo também, né, um estilo de jogo que foi evoluindo muito mais para esse lado, né, do que para um lado do basquete tradicional de toque ali até, né, enfim, essa coisa do freestyle ali que vai se acontecendo ali no jogo é uma das coisas que a gente mais, eu particularmente, que eu mais gosto de ver, né? E que a gente viu desde o Steve Nash, e com Curry, né? Allen Iverson antes, enfim, ficar citando nomes aqui só para a gente lembrar o quanto esse estilo como é que fala? Me fugiu a palavra, de improvisação. Esse estilo de Isso. improvisação acabou vindo, veio da ABA e acabou transformando para sempre o basquete mesmo, né? E aí eu acho que tem uma coisa que é o seguinte: só a ABA, só o improviso, só não resolve. Então a fusão dos dois, que é a boa defesa, que a gente vê que a gente vive falando de jogador de defesa aqui, de esquema de defesa, a boa defesa, com a possibilidade de improviso no ataque para quem tem talento, é o grande segredo. Quando a gente pensa, pô, vamos falar do seu Chicago aí, os 6 títulos, não era só o Jordan fazendo loucura. Porra, o Jordan, o Pippen, esses caras foram all defensive vários anos. O Rodman, sabe, assim, quer dizer, o Harper, o Ron Harper. Então, assim, ele era um time que ele, cara, na defesa bem postada, todo mundo fazendo sua parte, todo mundo marcando duro, todo mundo. E no ataque, aí vamos para cima mostrar nosso talento, vamos para cima mostrar nossa habilidade. E então eu acho que essa fusão da ABA com a NBA, dessa mescla de estilos, isso foi sensacional, entendeu? Porque trouxe o improviso para uma coisa que funcionava muito bem também, que era a tática, que era a passe de bola, que era a valorização de defesa. E isso é muito legal, assim, porque a NBA fica uma memória legal, a gente tende a romantizar, mas era isso, era um jogo sem defesa também. E foi na época, isso é muito interessante, cara, porque na época foi o auge da cocaína nos esportes. Final da década de 70 com 80, cultura disco. Então, assim, a ABA tem os casos que era Bad News, os jogadores que tinham os apelidos de Bad News, sei o quê, porque era assim, era porra louquice, não dá para sustentar uma liga assim, entendeu? Então acho que a fusão das duas foi sob medida, cara. Aí sim. Acho que com esse comentário a gente pode encaminhar para o fim, que foi bem legal. Foi um pouco breve, depois a gente vai tentando trazer mais coisas aí. A gente está se encaixando ainda para ver como que a gente faz esses conteúdos mais antigos, mas de todo jeito deu para perceber. Maurilão, palavras finais aí sobre Dr. J, sobre NBA, sobre basquete das antigas ou contemporâneo. 3 dicas de filmes. The Fish That Saved Pittsburgh, que é um filme estrelado pelo Dr. J. O Peixe que salvou Pittsburgh. Eu não sei, até onde eu me lembro, acho que ele tinha no Prime, vale a pena ver. O outro é um filme com o Will Ferrell, aquele comediante, que ele faz um time que é o Miami Tropical, se não me engano, que é uma zoação da NBA, que é uma liga quebrada, todo mundo quer ir para a NBA, então eles fazem as promoções malucas, o cara não tem dinheiro, então ele dá para o prêmio para um loucão que acerta a bola do meio da quadra, ele dá só um cheque grandão, o cara tenta sacar nos bancos e não consegue. É bom para a gente ver o que é essa época do improviso, da loucura que tinha, e esse documentário que chama Free Spirits, que é sobre o St. Louis Spirits e que fala muito sobre a NBA. Então, assim,
3 dicas de filme que vale a pena assistir para quem quiser saber mais sobre essa época. E, cara, procura os clipes, os highlights do Dr. J no YouTube. Só procurar Dr. J Dunk. Depois você me conta. É isso, é isso. Se muito do que a gente gosta hoje tá aí, é porque essa galera experimentou lá atrás, né? Então, vamos valorizar sempre quem chegou, né? Quem pisou nesse terreiro antes da gente. Maurilão, mais um podcast gravado. Tamo junto. Você aí que nos está ouvindo no Spotify, avalie esse programa, avalie o nosso podcast, dê ali as 5 estrelas. Se estiver ouvindo no YouTube, deixe seu comentário para a gente. É muito legal sempre receber. A gente recebeu alguns aí que deixou a gente bem feliz. Então, é isso. Estamos no Instagram, estamos no máximo de lugares aí que a gente conseguir. E com essa, vamos encerrando. Maurilão, aquele abraço e até a próxima. Valeu, até mais.